Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. Na verdade, hoje a gente não vai discutir nem sobre um tema, nós vamos discutir sobre um gênero textual muito importante que pode aparecer nas mais diversas provas, inclusive na Unicamp. Hoje eu vou discutir sobre esse gênero com as características mais voltadas para a prova da Unicamp, mas se você for fazer qualquer outro vestibular que você precise do artigo de opinião, esse vídeo de hoje também será muito válido, porque as características do gênero, elas não vão mudar, beleza? Mas o nosso foco hoje especificamente é a prova da Unicamp que acontece agora no mês de janeiro de 2020. Bom pessoal, o artigo de opinião é um dos gêneros que eu consideraria dos favoritos para aparecer na prova da Unicamp. Eu já te contei que eles podem cobrar qualquer gênero, eles têm essa possibilidade de tratar sobre gêneros dos mais diferentes modelos, tipos possíveis, inclusive alguns que a gente até estranha um pouquinho quando aparecem, mas é importante que você entenda que esses gêneros clássicos aparecem com alguma frequência, tá? O artigo de opinião, antes de discutir qualquer coisa sobre ele, é importante que você tente entender no mundo real como funciona essa questão do artigo. Exemplo, quando você trabalha numa editora, quando você tem uma revista, um veículo de comunicação, geralmente como que é encomendado esse artigo de opinião? Geralmente o editor, ele procura alguém que seja uma referência em um determinado assunto e ele vai buscar essa referência para que ela possa tratar sobre um determinado tema, mostrando o ponto de vista a respeito de um assunto. É importante você saber disso, principalmente para que você entenda algumas características na hora de você escrever. Quando a prova te pede um artigo de opinião, eu quero que você escreva como se você fosse literalmente uma referência na área. E aí você deve estar pensando assim, nossa, mas eu não sou uma referência na área, como é que eu faço? Vamos entender, gente, na prova, você vai se colocar numa máscara. Você vai se colocar como se você realmente fosse uma referência naquela área específica e você vai tratar sobre aquele assunto com um tom de alguém que realmente domina aquela situação, que é o que está sendo proposto quando é pedido um artigo de opinião. O artigo, de maneira clássica, ele é um texto que é considerado independente em relação ao posicionamento do veículo. Então, não necessariamente o que o autor coloca num artigo de opinião corresponde ao posicionamento que o veículo de comunicação tem. O artigo de opinião tem a possibilidade e a característica, inclusive, de ser um texto mais solto, porque ele é mais pessoal. Ele tem uma relação direta com o posicionamento de uma pessoa especificamente, beleza? Outra coisa que é muito interessante é que você pense, né? Qual pessoa seria a pessoa adequada para escrever o meu artigo de opinião? Primeira pessoa, terceira pessoa. Eu sempre recomendo que o artigo venha com primeira pessoa, principalmente porque ela seria capaz de oferecer para o seu leitor essa percepção de que você está se colocando, que você está conseguindo se posicionar a respeito daquele tema, mostrando literalmente o que você pensa. E esse é o objetivo central quando é solicitado para você um artigo de opinião. Vamos lembrar de uma coisa importante, você tem que colocar título, tá? Porque é característica do próprio artigo. Eu não colocaria proposta de intervenção, eu não estou te falando que é proibido você colocar uma proposta, mas eu gosto muito de pensar que a proposta de intervenção ela deve ser utilizada na hora certa. Proposta de intervenção é algo que é muito cara de Enem. Então, tudo que o corretor não quer é que um aluno que está na segunda etapa do vestibular do Unicamp coloque aquele texto com proposta de intervenção com cara de Enem, porque vai dar a impressão que você se preparou só para o Enem e foi fazer a prova da Unicamp de bobeira, mas não é isso, né? Então você tem que mostrar, inclusive, que você entende sobre os gêneros que estão sendo solicitados e tudo mais. E aí já facilita bastante também nesse sentido, beleza? Orientação final, fique muito atento à máscara, quem eles vão colocar que você é naquele contexto, qual é, entre aspas, o personagem que você vai criar, né? Se eles falarem assim, coloque-se na posição de um estudante da Unicamp que está insatisfeito com... Beleza, já sei quem eu vou ser no texto. Não esquece desse tipo de orientação para que ao longo do texto você deixe alguns vestígios de que você está seguindo realmente o que deveria ou que poderia ser considerado a máscara adequada. Fique atento também, porque na prova nós temos sempre letra A, letra B, letra C, algumas especificações que auxiliam na hora da montagem do nosso texto. Então fique atento nesse sentido que vai te ajudar bastante também.
Beleza, pessoal? Se você quiser que eu discuta com vocês sobre algum outro gênero, se você quiser que eu comente alguma prova específica da Unicamp, manda mensagem aqui para mim nos comentários, a gente continua a nossa conversa. Não se esqueça de clicar no sininho para as notificações, inscreva-se no canal e entre em contato comigo depois no Instagram com o mesmo nome aqui do canal, Aprendi com Papai. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!